Quando nós estudamos, grande é o seu galardão, viu? Quando nós estudamos a carta de Colossenses, nós temos que aprender a história da igreja. Uma linda igreja. Apóstolo Paulo, ele escreve 4 cartas na prisão em Roma: Colossenses, Filipenses, Efésios, Filemão. Efésios, Filipenses e Filemão, ele foi lá. Colossenses ele não foi. Colossenses tinha um pastor chamado Epáfras. Epáfras pastoreava essa igreja de Colossenses aqui. Só aconteceu que ele recebeu alguns membros na igreja que não compreendiam Cristo como a Bíblia narra. Então eles colocaram ali, começavam a enredar algumas doutrinas. Então Epáfras ficou perdido. O que eu vou fazer? Eu não sei lidar com esse povo. Alguns membros estão acreditando nisso. O que eu vou fazer? Eu vou em Roma falar com Paulo. Ele pega o cavalo, ele vai a Roma, e ele conta tudo que está acontecendo na igreja. E o apóstolo Paulo escreve a carta e pede para ele levar. E é isso que ele escreveu. Primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar para Epáfras, falar para a sua igreja. Primeira coisa: cuidado para que ninguém te escravize novamente. Tire esse com aí, por favor. Não era para estar aí. Ele vai falar assim para Epáfras: fala para a igreja o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ele ficou sabendo que aquela igreja, que foi fundamentada em Cristo, recebeu uma nova unção, um novo mover. Aquela igreja era constituída de judeus. Então chegou alguns judeus ali e disseram: olha, Cristo não é suficiente, vocês precisam passar pela circuncisão. Daqui a pouco eu vou entrar sobre isso. Vocês precisam adorar os anjos. Então a primeira coisa que ele vai dizer: tenha cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs, enganosas. Paulo está dizendo: vai chegar um tempo para vocês que a Bíblia não vai ser mais suficiente, eles vão colocar outras coisas, e alguns vão acreditar. E essas coisas são fundamentadas nas tradições humanas. Vai ter muita coisa de homem na igreja, vai ter muito Deus me falou na igreja, vai ter muita coisa que o homem vai aparecer e disse: o Espírito Santo me falou. Cada vez que eles disserem Deus me falou, sem haver uma constatação bíblica, cuidado com as vãs filosofias e nas tradições humanas e nesses princípios elementares do mundo. Cuidado. A igreja estava vivendo ensinos de homens, não ensinos de Deus, ensinos da terra, não ensinos do céu. Então o apóstolo Paulo começou a escrever. No passado, a igreja não podia tocar bateria. Hoje tem. No passado, os homens da igreja tinham que entrar de chapéu. Hoje não pode. Tradições humanas. No passado, os crentes bebiam com força, hein? Hoje algumas não. No passado, não tinha essas bandas que nós temos hoje, essa questão eletrônica da igreja. Era um órgão somente. Hoje não. Ainda a igreja brasileira, ela passa por ter muitas religiões, muitas denominações, muitas doutrinas. Algumas denominações perceberam que não conseguiram mais sustentar suas doutrinas de homens. Perceberam. Só que doutrina é bíblica. Doutrina significa regras, e toda igreja deve ter as suas também. Não podemos confundir doutrina com tradição humana e princípios elementares deste mundo. E ele vai terminar assim: tudo isso eles não têm Cristo. Aí ele vai dizer assim:
Então, a partir de agora, você precisa saber quem que é Cristo. Agora ele vai escrever, ele vai apontar para Cristo, dizendo: pois em Cristo habita. O texto é muito claro, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui ele vai começar a dizer, olha aqui, não são gnosticismos, não são esses mestres, não são os astrólogos, não são os judaicos que estão entrando na igreja. Cristo tem toda a plenitude da divindade. Ele estava dizendo: olha, vocês não precisam ver mão, ler carta, se benzer, ou buscar as profetadas que existem aí, pois em Cristo habita. O verbo habitar em grego é katoikel. Quando fala habita, é permanentemente, não é igual você vai no hotel, faz o check-in e fica uma noite lá, e depois faz o check-out e vai embora. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Epáfras fala para a igreja que Cristo, em Cristo está a divindade, Ele é Deus. Então não adore anjos, não adore outras coisas, só Cristo. Então vocês precisam saber quem é Cristo. Katoikel. Vai lá, Epáfras, fala de Cristo, que Ele é suficiente para a igreja. Fala para a igreja que no momento que eles estiverem passando por todo e qualquer tipo de dificuldade, diga a ele que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Então a Paulo dizendo para Epáfras: Epáfras, aponta a sua igreja para Jesus. Faça a sua igreja pensar em Jesus, falar de Jesus, viver para Jesus, verificar as palavras de Jesus. Ele vai continuar sobre esse Cristo, dizendo que Ele é o governador supremo de todas as coisas, dizendo, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Meu Deus, pode aplaudir junto com a irmã. Olha aqui, irmãos. Primeiro vai dizer que Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Vocês ficam adorando anjos? Cristo é o poder, é o cabeça sobre esses anjos. Vocês ficam aí com essas tradições judaicas. Cristo é o cabeça dos judeus também. Então ele foi dizendo: Epáfras, aponte para Cristo. Ele é o governador, Ele é tudo, Ele é o comando. Ele que manda em tudo. Você tem que dizer para a igreja que Cristo sempre será suficiente. E Ele vai dizer: vocês receberam também a plenitude. Que plenitude que é essa? Olha aqui atrás, aqui, ó. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não confunda isso. Em Cristo está a divindade. Por estarem nele. Por estarem nele, Epáfras, se a igreja estiver nele, que é o cabeça, que tem o poder e a autoridade, vocês vão receber também poder e autoridade. Essa é a plenitude. Em Cristo a plenitude é a divindade, na igreja é o poder e a autoridade. Diga a eles, que se eles estiverem nele, por estarem nele, a igreja vai precisar de poder e autoridade. Todo crente precisa de poder e autoridade. Você diariamente precisa de poder, dunamis, e autoridade. Poder do céu para você repreender o mal, para você aumentar sua fé. Você precisa do poder de Deus. Mas não basta ter o poder de Deus, você precisa da autoridade de Deus em Jesus. E Ele vai dizer: vocês receberam essa plenitude. Diga a eles, porque se eles souberem, Epáfras, se a sua igreja em Colossos ficar sabendo que essa plenitude, esse poder, essa autoridade está sobre todo aquele que está nele, que é o cabeça,
eles não vão mais procurar anjo, astrologia, gnosticismo, eles não vão procurar nada. Cristo será suficiente para eles. Ele continua dizendo agora sobre circuncidados. É a retirada cirúrgica do prepúcio. Olha o que ele vai dizer. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Olha, Epáfras, fala para eles, a igreja cheia de judeu, alguns romanos, alguns gregos, fala para eles pararem de falar que as crianças têm que ser circuncidadas, lá no prepúcio. Fala para eles, porque agora eles vão ser circuncidados não por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Meu Deus, a circuncisão de Cristo, ela é diferente da judaica. A circuncisão judaica era externa, a de Cristo é interna, é dentro. A circuncisão do judeu era apenas numa parte do corpo, de Cristo é no corpo inteiro. A circuncisão do judeu era feita pelas mãos do sacerdote. A de Cristo é feita não por mãos, mas pelo Espírito. A circuncisão do judeu, ela não podia ajudar as pessoas espiritualmente. A de Cristo ajuda espiritualmente. Então ele está dizendo, Epáfras, fala para aquele povo que está, para o judeu, a circuncisão significa o batismo para nós. De tão importante que é o batismo para nós, para o judeu era a circuncisão. Você vai falar para eles lá, hein? Que a circuncisão foi feita por Cristo. Se nascer algum filho naquela igreja, vocês não precisam mais batizar ele quando era criança, porque isso é tradição humana. Percebe as tradições que existem? Quando religiões batizam crianças em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os pais estão lá. Essas coisas começaram a acontecer naquela igreja. Começou a chegar, parou, né? O povo começou a me conhecer. Tinha um tempo que as pessoas compravam carro e ficavam trazendo aqui na frente de casa aqui, para eu ungir o carro. Eu falei, não, amigo, o senhor foi um pastor errado, eu não unjo o carro não tem alma. Não, é para unção, pastor. Não, a unção está sobre você. Então o senhor pode me ungir? Então, o senhor está doente? Não estou, então eu não vou ungir não. Já tem unção sobre o Senhor. É muita coisa, irmãos. Filhinhos, a igreja cada vez mais se distancia da Bíblia. A igreja, principalmente a igreja brasileira, a cada dia que passa, se distancia mais. É raras. Depois você pode me mostrar para mim uma igreja que se preocupa em mostrar versículo a versículo. Não é fácil pregar isso aqui, irmãos. A igreja estava tendo esse problema aqui, e nós também temos. Sabe o que ele vai falar? Sobre sepultados e ressuscitados. Olha onde ele vai chegar. Não é circuncisão, não, é batismo. Ó, que vai mudar o esquema. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Epáfras, diga a eles que não é circuncisão mais, é batismo. O que é batismo? Sepultamento, ressurreição. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então a verdadeira circuncisão do prepúcio foi no dia do teu batismo. No dia do seu batismo, você foi circuncidado em Cristo. Então quando um judeu nos para, você já foi circuncidado? Eu fui. Foi. Quem que fez? Meu pastor. Seu pastor? Seu pastor? Meu pastor. Quando? No meu batismo. Está claro aqui, ó. Paulo ele vai começar a usar uma figura do batismo como a nossa identificação com Cristo. Tudo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Cristo foi sepultado, nós também. Cristo foi ressuscitado, nós também.
Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. No batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então tudo, Paulo estava dizendo, Epáfras, tudo que aconteceu com o nosso Cristo, simbolicamente, também acontece conosco. Batize as pessoas, sepultando elas e ressuscitando elas também. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Quando Cristo foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com Ele. Tudo junto. E quando Cristo ressuscitou, que deixou as velhas roupas na sepultura, nós também deixamos a velha roupa do mundo na sepultura. A exemplo de Jesus, Paulo falou para o pastor de Colossenses, Epáfras: tudo o que aconteceu com Jesus, pregue para que o povo também faça isso. Diga a eles que esses pecados que eles estão cometendo devem ser sepultados. Diga a eles que a ressurreição é uma novidade de vida. Você tem que ter uma nova vida, é um novo comportamento. Lá na tua igreja, Epáfras, vai ter gente lá convivendo com vocês com a mesma vida. Lá naquela igreja tua de Colossos, vai ter gente lá que vai frequentar os cultos da sua igreja, que eles não vão ligar para nada que você está falando, mas vai ter um outro grupo de pessoas que vai querer ter uma nova vida. E ele explica a razão da nova vida, com o perdão definitivo dos pecados. Pode aplaudir junto com a irmã. Acompanhe comigo. Quando vocês estavam mortos, ele vai explicar. Gente, meu Deus do céu, é isso que é Bíblia, gente. O resto é de São Paulo, só. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele vai dizer assim: Epáfras, fala para eles estavam mortos, todos mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado, quando vocês eram judeus e eram da lei, quando vocês viviam pela lei, Deus vivificou vocês com a graça, com a palavra da graça. Não tem mais lei, Em virtude do derramamento de sangue na cruz, nós temos um perdão completo, totalmente completo. Ele vai dizer: Ele nos perdoou todas. Eu fiz muita coisa errada no meu passado, todas. De tal forma, eu sou crente e fiz algumas coisas no meu passado também, todas. O perdão de Deus é para todas as transgressões, todos os pecados. Deus mesmo é aquele que apaga as nossas transgressões e não se lembra mais dela. É por isso que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele nos faz lembrar daquilo que Deus não lembra, para trazer opressão, muita opressão. Então ele fala: Epáfras, fala para eles que eles estavam mortos na lei, mas esse Cristo que tem toda a plenitude da divindade os vivificou. E como é que ele vivificou? Perdoando tudo. Perdoou tudo, irmãos. Perdoou tudo. Aí eu vou, deixa você aqui. Coloca uma só, filha, aqui, ó. Só uma, bota 3 aí. Agora, irmãos, vou acabar. É uma coisa maravilhosa. Eu não dou conta. É lindo demais. Ele vai falar, ele cancelou aqui, ó. Ele cancelou a escrita de dívida. Passa uma aqui, filha. Cancelou a escrita de dívida que consistia. Então deixa aí, vou deixar os 4. Consistia em ordenanças e que nos era contrária. A primeira coisa que aconteceu, irmãos, foi a admissão da dívida. Primeira coisa. Essa palavra admissão, querocrofon,
significa escrito de dívida. Era uma espécie de lista de acusações, uma lista de acusações que continha dívidas do próprio devedor, que tinha que admitir. Pegava um papel e escrevia todas as dívidas. Aí ele escrevia no final a assinatura dele: eu devo. Isso é escrito de dívida. Assim que era com a gente. Nós tínhamos várias dívidas, uma a uma. Aí embaixo tinha a assinatura nossa. E isso é admissão de dívidas. Sabe o que Deus fez? Quando Ele fala cancelou, Ele fez a anulação da dívida. Quando você vai perceber que esse escrito de dívida tinha muita acusação contra si mesmo. Era uma lista de acusações que o homem devedor assinou para reconhecer firma. Vamos lá. Então vem Cristo, e isso existia contra nós. Ele anula, ele cancela. Aqui, ó. Ele cancelou o escrito, as acusações, pecados, passado, atitudes erradas, pecado escondido, pecado com a língua, com a mente, com o corpo. Cancelou. Deus anulou, apagou a lista de transgressões. Ele anulou. Essa palavra anular grega é ashelephen. Significa removeu, apagar, anular, queimar, inutilizar uma acusação ou uma dívida escrita. Isso é o significado dessa palavra, ashelephen, removeu, anulou, apagou, queimou, inutilizou. Depois que eu admito, eu tenho uma lista de pecado, número 1, número 2, eu recebo o Cristo que cancela a minha dívida. E depois que Ele cancela, sabe o que Ele faz? Fixa. No mundo antigo, quando se cancelava uma lei, decreto ou uma prescrição, eles eram fixados numa tábua e colocavam um cravo. Já viram isso em filme? Quando uma lei era cancelada, eles tinham que colocar num cravo. Foi por isso a linguagem do judeu, o judeu sabia o que significava isso. Pega uma lei, cancela a lei, vai abolir a lei e colocava um cravo em cima. Isso é fixação da dívida na cruz. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Tudo aquilo que estava escrito, que foi anulado, era contrário a nós, acertadamente, porque eram os nossos pecados. Então na cruz foi crucificada a nossa lista de dívida. Lá na cruz, todas as acusações que pesavam contra nós foram pregadas na cruz de Cristo. Todas elas. E aqui eu vou dizer que elas foram eliminadas como se nunca tivesse existido. Em sua misericórdia, Deus destruiu, eliminou todos os registros dessa dívida. Todos. E Paulo tem uma resposta que nenhuma filosofia daquela época ou de hoje pode fornecer, irmãos. Olhe para a cruz e ali você vai ver a sua nota promissória paga, publicamente destacada e aniquilada. Aonde foi isso? Ele removeu. Aplaude mais uma vez para a irmã Noemi. Veja só, irmãos, Ele removeu pregando-a na cruz. Aí Ele trouxe a legalidade. Ele não fez só isso, irmãos. Ele triunfou. Depois que Ele fez tudo isso por nós, Ele vai falar assim, ó, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus não somente lidou com o pecado e
com a lei na cruz, mas também lidou com Satanás. Depois que ele pegou a nossa lista, ele anulou, pregando na cruz. Agora é você, diabo. E tendo despojado os poderes e as autoridades, a palavra foi tetelestai, está consumado. Tendo despojado os poderes e as autoridades, sabe o que Jesus fez na cruz? Fez deles um espetáculo público, triunfando. Eu venci, tetelestai, eu venci, está consumado, eu apaguei. Jesus quebrou de uma vez para sempre o poder dos principados e potestades, dos poderes e das autoridades. Jesus esmagou, quebrou, pisoteou. E aqui ele amarrou valente, e Deus exibiu e envergonhou publicamente esses poderes malignos, triunfando sobre eles. O que aconteceu na cruz foi o triunfo de Jesus sobre o mal, foi a vitória de Jesus sobre o mal, sobre o pecado. Foi isso que ele fez deles um espetáculo público. Por isso, irmãos, nós fomos sepultados e ressuscitados para ter e para receber um Deus de amor que pegou aquela lista, despojou os principados, tirando de Satanás o seu exército, todas as suas armas. Jesus publicamente os expôs à vergonha e à derrota. E aquela lista que foi apagada, ela continua sendo apagada, irmãos. A lista continua. Esse mesmo que foi envergonhado, ele continua escrevendo nossos pecados não confessados, não arrependidos, nessa lista. Em Apocalipse capítulo 12, vai dizer que esse mesmo que foi envergonhado na cruz é o mesmo que nos acusa diante de Deus, dia e noite. Então, qual que é a razão do pecado da igreja? O diabo não está preocupado no tipo de pecado que a igreja comete. O diabo está preocupado em envergonhar a Cristo com o pecado da igreja. Eu preguei domingo sobre a mulher adúltera. A questão não era a mulher adúltera, era que eles podiam envergonhar Jesus com o pecado daquela mulher. Não se trata dos nossos pecados, se trata que Deus usa o nosso pecado para envergonhar a Jesus. Porque Jesus ele anulou o escrito de dívida, ele cancelou o escrito de dívida. E quando eu coloco mais dívidas com o meu pecado, eu envergonho a Cristo, não a mim mesmo somente. Então muitos estão pensando que o pecado traz vergonha para si mesmo. O nosso pecado expõe a glória de Deus, envergonha a cruz de Cristo. Então a ideia do inimigo não é nos envergonhar, é envergonhar aquele que anulou o nosso pecado. Por isso que nós temos que trazer a memória. Epáfras, fala para aquela igreja, eles foram sepultados com Cristo e foram ressuscitados também. Fala para esse povo que está ouvindo vãs filosofias, tradições humanas fundamentadas em mundo, que Cristo tem a plenitude da divindade e que a igreja tem o poder e autoridade nessa plenitude. Diga a eles que o próprio Cristo, assim como ele foi sepultado, vocês foram, foi ressuscitado, vocês foram. Vocês não precisam de mais ninguém, ele é a suficiência para você. Para toda a igreja de Colossos, a de Laodiceia, que está a 9 quilômetros de vocês, sabe aquela igreja ruim, aquela igreja morna de Laodiceia, aquela igreja rica? Colossenses era pobre, Laodiceia era rica. Fala para aquela igreja a mesma coisa. Você precisa morrer. Ninguém ressuscita se não morrer primeiro para Jesus. Por isso que o intento do mal é envergonhar a Cristo, fazendo com que nós venhamos a cometer os mesmos pecados de quando não tínhamos a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas eu também exalto a Jesus por poder nos lembrar dessa palavra.
Amém, igreja? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Vamos aplaudir. Vamos ficar em pé, por favor.